Bom dia. Grande Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma analogia bíblica muito interessante. E eu queria só contextualizar que uma vez o Thiago e nós tivemos a oportunidade de ir lá na Cornerstone. O Thiago estava ministrando na sala de oração e eu estava orando lá atrás, e tudo que eles falavam na sala de oração era que eles estavam orando naquele momento, era sobre, bem especificamente sobre a igreja local. Eu falava: Jesus, manda tudo lá para Mosaico também, faz a curva para chegar lá no Mosaico também. E eu orando pela Mosaico, falando: Jesus, isso que eles estão orando, eu quero que chegue lá, isso aqui. De repente eu ouvi, é uma impressão no espírito, não é nada super místico, hollywoodiano, mas eu ouvi Palmeira. Palmeira. E aí eu já fui lá no nosso salmo que fala Palmeira. Qual que é o salmo? Fui pesquisar e li o salmo. E eu entendi que aquela era uma palavra para Mosaico. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês, porque eu creio que ela é para todo cristão, mas em especial, eu creio que é algo que Deus está formando na comunidade Mosaico. O cristão Palmeira. Vamos ler o Salmo 92? Se você puder acompanhar. Vamos ler agora do 12 ao 15. Eu vou ler na NVT, talvez seja um pouquinho diferente. A partir do 12. Diz assim: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos. Continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Aqui é o cristão está sendo chamado, o justo está sendo chamado de palmeira. Ele vai florescer como palmeira, ele vai crescer como cedro do Líbano. E nós começamos no 12, mas no 6 e o 7... fala de um contraste à palmeira. O 6 fala assim, ó: só o ignorante não sabe, só o tolo não entende, embora os perversos brotem como a grama, tem algumas versões que dizem capim, e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Então ele está aqui colocando de um lado palmeira, cedro do Líbano, e do outro lado capim. Gente, o capim, muito interessante, né? A Bíblia em outros lugares usa também o capim. O capim, ele cresce muito rápido. Na mesma velocidade que ele cresce, ele morre. Ele é muito frágil. O capim é muito frágil. E tem algumas curiosidades sobre capim que, antes da gente falar da palmeira, eu queria ressaltar, para a gente entender que tipo de crente a gente não deve ser. Primeiro, o capim, ele tem raízes superficiais. Você aprofunda. Por isso que ele morre rápido. Então, ele não tem profundidade. E qualquer mudança de ambiente, ele morre. Ele não suporta. E tem outra coisa. Você sabe por que a gente não come capim? Engraçado, é verdade. O capim tem celulose em tamanha quantidade que pode ser tóxico. O organismo humano não é capaz de digerir capim. A gente não tem o organismo da vaca. A gente não consegue digerir capim. Causa vômito,
náusea e alucinação. Irritam a mucosa da boca. E tem alguns tipos de capim que são extremamente preocupantes a uma plantação. Por exemplo, o capim amargoso. No cultivo da soja, se aparece esse capim, ele pode comprometer a colheita. Ei! Crente tóxico, frágil, que compromete a plantação. Olha que sério isso. Olha que sério. Ele está plantado no mesmo lugar, mas ele é tóxico, ele é amargo. Ele irrita o corpo. E nós vamos falar o contraste disso, que é a palmeira. Quando você vê na concordância de Strong, a palavra palmeira que é usada ali no Salmo 92, no hebraico, é tamareira, que é um tipo de palmeira. Aqui no Brasil a gente costuma conhecer outros tipos de palmeira, que dá coco, açaí. Mas lá no Oriente Médio, e a palavra usada aqui é tamareira, que dá tâmara. E nós vamos falar das características da tamareira, dessa palmeira tamareira. E você sabia que não tem nada que se perde de uma palmeira? Tudo se aproveita? Tudo. Folha, caule, palmito. Tudo na palmeira tem utilidade. Nada nela se desperdiça. E eu queria falar da primeira característica para traçar um paralelo com a gente. Hoje já tem técnicas muito modernas de cultivo da tamareira, mas antigamente em especial, e pequenos agricultores usam um processo antes de plantar que se chama quebra da dormência. Não sei se você já ouviu falar disso. Você pega a semente e molha, deixa ela molhar por um tempo. E depois você expõe a calor, frio, molha. Calor, frio, molha. Para quebrar o estado de dormência. Porque se você planta sem esse processo, corre risco de a semente não romper. E não brotar. Nós precisamos, muitas vezes, de uma quebra de dormência. Quando Deus quer fazer algo em nós. Deus permite nos enfiar na água, vento, sol, para quebrar nossa dormência. Ei, acorda, acorda, tem algo para nascer. Tem algo para nascer. Deus permite isso na vida do crente palmeiro. Quebra da dormência. Quebra da dormência. E esses extremos, e ficar mergulhado, e frio e calor, são necessários para que a vida saia. Para que a casca quebre. Deus faz isso com a gente. Principalmente quando Ele quer que nasça algo. Um ministério. Meu amigo. Perto de nascer algo, Deus mexe nas circunstâncias, nas estruturas, para nos despertar e a gente poder frutificar. Às vezes a gente está tão envolvido nas circunstâncias difíceis que a gente não pensa que pode ser Deus. Que pode ser que daqui a pouco tem algo maravilhoso para nascer. E Ele está quebrando a dormência. Uma segunda característica, raízes. A gente fala muito disso no contexto cristão. A palmeira, ela tem um sistema de raízes tão poderoso que mesmo que ela não se afunde em profundidade, ela vai para os lados e as raízes se entrelaçam. E fica um sistema tão complexo que é muito difícil a palmeira cair. Porque ela é aprofundada em raízes. Mas o que acontece? Por causa desse sistema de raízes, demora para a palmeira aparecer acima da superfície. Ela fica muito tempo enraizando. O trabalho base da vida cristã
não é tão visível. Trata do nosso interior. Não é ministério, não é frutificação, não. Não se trata do que é visível. É enraizamento, fundamentação. E esse tempo não aparece para os outros. Só você e Deus. Só você e Deus sabem o quanto você está cavando. Tem alguém? Tem alguém? Alguém? Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Aprofunde nele as suas raízes. Gente, o que você gasta em secreto com o Senhor é o que te manterá de pé. Não é o que você faz aqui à vista dos olhos de todos. Não é o serviço público na igreja que vai te manter de pé. São raízes. Raízes debaixo da superfície, onde ninguém está vendo. É aí que está a força de um crente. É muito legal que várias vezes a Bíblia fala: faz algo em secreto e Deus em secreto te recompensará. Essa recompensa do secreto é que nós devemos mirar. Não a coisa pública. Porque a coisa pública é consequência. E sabe o que acontece com quem quer aparecer rápido demais acima da superfície? Capim. Não enraizou? Frágil. Muito frágil. Uma vida cristã frágil. Terceiro, quanto ao ambiente. A palmeira não necessita de chuvas para sobreviver. A palmeira é uma árvore do deserto. Ela não necessita de chuvas. Por quê? Porque as suas raízes, o seu sistema de raiz é tão bom que ele consegue capturar a água da fonte. Mesmo que não tenha água aqui fora, ele captura da fonte. Lembra do versículo? Ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova dia após dia. O ambiente não determina a saúde de uma palmeira. O ambiente não determina quem a palmeira é. É por isso que no Salmo 92 mesmo, o 9 e o 10, olha que legal isso aqui. Mesmo salmo que nós estamos falando aí da palmeira. O 10 e 11 diz assim: Porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O crente frágil não consegue ser contrariado. O crente palmeira olha com alegria a contrariedade porque ele enxerga que Deus usa contrariedades, circunstâncias, momentos difíceis, e é isso que nos diferencia do mundo. O mundo só sofre aflições. Nós sofremos as aflições, mas não precisamos ter medo, porque ele venceu o mundo. Nós temos a companhia do vitorioso. Aleluia. Nós podemos ter alegria quando perseguidos, porque o ambiente não determina quem nós somos.
2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse quarto ponto é muito legal. Está tudo relacionado um com o outro, mas o quarto é firmeza. A palmeira não quebra com ventos fortes. Ela se dobra. Gente, se você não viu, pesquisa agora aí no seu celular. Tsunami, Indonésia, 2014. Vai aparecer uma foto do tsunami vindo e as palmeiras, várias palmeiras deitadas assim, ó, quase tocando o chão. Passou o tsunami, elas... Vento, tsunami não quebra a palmeira, faz ela se dobrar. Sabe por quê? Existe uma diferença enorme entre firmeza e dureza. O duro quebra. O duro quebra quando vem vento. Quando vem a dificuldade, o duro se quebra. O flexível, o que se deixa dobrar, ele levanta depois da tempestade. É isso que Deus quer fazer de nós. Firmeza é diferente de dureza. Ser firme é, na verdade, o contrário de ser duro. Para ser firme, é necessário ser flexível. É a diferença entre humildade e orgulho. O que aceita perder e o irredutível. Deixa eu falar uma coisa para você que é muito séria. A Bíblia toda, ela fala do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor a nosso respeito. Mas sabe o que ele fala do orgulhoso? Deus resiste. Meu amigo, não sei você, mas eu não quero ser resistida por Deus. O orgulhoso, Deus resiste. E para todos nós, Ele vai permitir tsunamis e ventos para trabalhar em nós. Se nós nos dobrarmos, nós voltaremos melhores. Mas se nós não nos dobrarmos, nós vamos quebrar. Isso é sério. Nós precisamos aprofundar raízes, colocar as nossas raízes onde elas devem estar, colhendo água da fonte. Mesmo que demore para aparecer na superfície. E quando os ventos vierem, nós temos que nos dobrar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer trabalhar em mim? Ao invés de ficar procurando um culpado. Por que isso está acontecendo? Culpa de quem? Não, Senhor, não interessa de quem é a culpa. Aproveita esse tempo para trabalhar em mim. Efésios 6,13. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Jeremias 17, 7 e 8. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor. E suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Tem pessoas passando por dificuldade que você vai conversar e a pessoa é tão amarga e seca que suga de você. Mas tem gente que mesmo no meio do furacão te abençoa com frutos. Capim, palmeira. Deixa o Espírito Santo analisar seu coração enquanto a gente vai pensando nessas características da palmeira. Uma outra característica dela são as folhas. Ela possui aquelas folhas alongadas, né?
Quem não lembra direito é a folha do coqueiro. Folha alongada. Quando venta, o movimento daquelas folhas, e por ela ser alta e flexível, parece, sabe o que? Que a palmeira está dançando. Repara um dia, ou procura um vídeo sobre isso. Quando bate o vento na palmeira, parece que ela está dançando, ela não fica feia. Sabe qual é o paralelo para nós? O crente palmeiro fica ainda mais bonito na tempestade. Ele consegue dançar no tempo difícil. Olha só, Salmos 30, 11 e 12. Transformaste o meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me caia. Olha Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mais uma característica, a palmeira é uma referência. No meio de um monte de árvore, por causa das características distintas dela, a copa ser muito alta, aquelas folhas alongadas, você consegue identificar fácil uma palmeira no meio da multidão de árvores. Ela é uma referência. E, inclusive, dizem, é ditado lá nos desertos, que os viajantes cansados no deserto, eles procuram palmeiras para se orientar. Os viajantes cansados no deserto procuram palmeiras para se orientar. Nós somos referência do mundo cansado, sedento. Quando eles olham, eles procuram palmeiras para se orientar. Quem já não teve essa experiência? Fala mal de você no trabalho, te persegue no trabalho, mas tem alguém passando uma situação difícil. Débora, você ora por mim? Nós somos referência, nós somos perseguidos, mas nós somos referência. Nós somos distintos, nós não somos como o resto da multidão. Altitude e beleza espirituais servem de referência ao mundo caído e cansado. O sal que não salga, que não faz mais diferença no mundo, perdeu a razão de ser. A candeia não foi feita para ficar debaixo da mesa, mas no alto, para trazer luz ao mundo. Contudo, ela é alta para estar mais perto do céu e não da terra. Nós somos referência não por status e para sermos vistos. Mas é que como a palmeira, a copa está mais perto do céu do que da terra. Apesar de sermos um referencial aos terráqueos, nosso relacionamento de proximidade é com o céu. Outra coisa, os frutos. A tamareira produz tâmara. Alguém gosta de tâmara? Eu amo tâmara. Super doce, adoça bolo. Tâmara. Quem come esse fruto não é a própria tamareira. Já viu uma tamareira comendo a sua tâmara? Ela frutifica para que outros se alimentem. Um ditado árabe diz que um andarilho pode caminhar por 3 dias no deserto comendo uma tâmara. Doçura que provém do deserto. Fruto que aparece de ambiente improvável. E ainda traz vigor para outros. Lembra de Jó? Na sua dificuldade, orou pelos seus amigos. No meu deserto, dou um fruto doce para abençoar. Ezequiel 47:12 fala assim: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio, que nasce no tempo. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas
de remédio. É isso que nós somos ao mundo. Frutos de alimento, folhas de remédio. E a gente às vezes acha que tudo que nós estamos vivendo diz respeito apenas a nós mesmos. Jesus disse: eu me santifico em favor de vocês. Não termina em nós. Não termina em nós. É por isso que a cruz tem uma haste vertical, nós e o Senhor, e uma horizontal. Essa é a base do Evangelho. Não termina em nós. Nossos frutos não são para nós. Nós não nos santificamos apenas para nós mesmos. Outra característica dos frutos da palmeira que é interessante é que ela demora muito para apresentar frutos bons para consumo. Na época lá do salmista, que não tinha os controles que tem hoje de cultivo, podia demorar até 100 anos para uma tamareira frutificar. Então tem um outro ditado árabe que diz assim: quem planta tamareiras não colhe tâmaras, indicando que quem planta o faz para uso da próxima geração. Pensa o cara naquela época que ia plantar uma tâmara. Ele falou: nossa, vou plantar uma tâmara para o meu neto. Vou plantar uma tâmara para o meu neto. Olha essa consciência geracional. Nosso Deus é um Deus geracional. Nem tudo que nós vivemos e fazemos, nós veremos resultado. Mas nós temos filhos espirituais, filhos naturais, gerações por vir. Qual é o meu legado? É tâmara? É doce? Isso é sério, porque Deus é um Deus geracional. Nós vemos na palavra o tempo todo Ele falando de gerações. Eu sou o Deus não só de Abraão, Isaac, Jacó. Gerações. Não termina em mim. Não termina em mim. Eu tenho filhas, 2 filhas. E o meu devocional de hoje, se eu não faço, não impacta apenas a minha vida espiritual, mas o crescimento espiritual delas. Porque eu sou autoridade sobre a vida delas. E eu sou exemplo. Que tipo de fruto eu estou preparando para ela colher? Eu quero a salvação da minha família. O que eu estou plantando? Isso é sério. Não termina em nós, não termina em nós. Porque Deus é um Deus de família, Deus é um Deus geracional. Ele, são 3. Ele não é sozinho. É um engano do diabo pensar que eu posso ser igreja sozinho. Onde é que isso está na Bíblia? Nunca na Bíblia está eu sou igreja. A Bíblia fala eu sou o templo do Espírito Santo. Fala da habitação do Espírito Santo. Mas quando fala de igreja, é família. É um com o outro. Nunca sozinho. Não para em nós. É horizontal e vertical. E nós temos essas 2 responsabilidades. Com Deus e com os outros. Ah, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Amigo, presta atenção em Pedro. Pedro negou Jesus, voltou a pescar. Essa história é demais pra mim. Ele tá lá pescando, não pesca. Daí Jesus fala, vai lá, joga a rede, pesca maravilhosa de novo. Segunda vez que Pedro experimenta uma pesca maravilhosa. Não estão conseguindo segurar o tanto de peixes. Daí estavam os amigos lá de Pedro pescando com ele. E Pedro avista Jesus na praia. Ao invés de ajudar os amigos a botar o peixe no barco, o que Pedro faz? Eu quero Jesus! Abandonou os amigos para ver Jesus. Aí você pode dizer assim, nossa, como ele é apaixonado por Jesus. O que Jesus fala para ele quando ele chega na praia? Pedro, tu me amas? Apaceita as minhas ovelhas, não abandona! O confronto de Jesus para Pedro não era apenas do amor de Pedro para com ele. Demonstre o seu amor por mim, apacentando as minhas ovelhas.
Senhor. Mas ele não estava pronto para ajudar os outros. Você parou para pensar que Pedro, ele ficou lá espiando Jesus em todo o processo da crucificação, mas ele não ficou com a galera, consolando os irmãos, consolando os outros discípulos? Ele não fez isso. Ele ficou lá sozinho espiando. Pedro, tu me amas? Então vai amar minha igreja. Vai ser igreja. Jesus, que o Senhor restaure no nosso coração e cure as nossas feridas. Sabe por que a gente se fecha a outras pessoas e tem tanto medo do contexto da igreja? Porque a gente é ferido. Porque a gente é ferido. E eu quero dizer um negócio para você essa manhã. Há um médico em Gileade. Há remédio em Gileade. E o Senhor quer curar, assim como Ele fez com Pedro. O Senhor quer curar o nosso coração para que a gente não limite o que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Nós vimos aí várias características da palmeira, né? Tem outras árvores que interessantes. O bambu chinês, ele pode demorar 5 anos crescendo para baixo, sem aparecer o broto. Mas quando aquela estrutura das raízes se conclui, em algumas semanas ele pode atingir 25 metros de altura. Lembra daquela frase, demora muito para Deus fazer as coisas de repente? Eu estou lá enraizando, focando nisso aqui. De repente, Deus diz, Cláudio, chegou o tempo, cresce. Levanta esse ministério. Eu gastei tempo enraizando, orando, gerando em oração. De repente, Ele fala, vai lá. Agora você prega para sua mãe. Agora é hora. Demora muito para Deus fazer as coisas de repente. É porque você está enraizando. O cedro do Líbano, que também fala nesse salmo, a mesma coisa. Ele fica anos enraizando. Está muito abaixo da superfície. Sabe qual é a lição que a gente aprende? Tem muita gente que não resiste ao anonimato. Ele precisa ser visto. Não existe firmeza nisso. Jesus, no ministério dele, falava, ei, não conta meus milagres. Não fala ainda. Ele só anunciou quem ele era depois dos 30 anos. Até Jesus entendeu o valor de não se autodeclarar, se autoanunciar antes do tempo. Primeiro vou me enraizar. E para fazer isso, meus amigos, Deus usa o sofrimento. Palmeira é árvore de deserto. Hebreus 5, 8, 9 diz assim, ó. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Até Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Meus amigos, em nome de Jesus, nessa manhã, todo engano do diabo na nossa mente, dizendo que nós não podemos sofrer, será quebrado. Amém.
Desde que o pecado entrou nessa terra, a grande promessa é: nesse mundo tereis aflições. A diferença é que com Cristo o sofrimento tem utilidade. Eu não sofro por sofrer. Deus usa o lixo. Deus usa o dia mais difícil. Deus usa a dor mais profunda para me tornar curadora. Aqueles que não tiveram paternidade na vida, não digam acerca de si mesmos: eu não posso ser pai. Porque a cura do Senhor restaura a paternidade para você exercer paternidade. O Max Lucado fala isso. Aquele que foi grandemente ferido se torna um curador. Música do Rodolfo. E que das minhas feridas saia poder para curar. Essa é a diferença. O mundo só sofre. Com Cristo, o sofrimento ganha utilidade, me forma, me enraiza, me torna curador. É diferente. Alguém fere você, então você está sob o sofrimento que levará seu coração a aprender a não ser facilmente ofendido. O sofrimento foi útil. Dificuldade financeira. Esse sofrimento pode ensinar dependência, confiança, para arrancar raízes do amor ao dinheiro. Doenças podem produzir fé e a prática de orar constantemente, bem como confessar o que a palavra diz. Como é que se purifica o ouro? Fogo. Tem um versículo que diz: quem resistirá ao fogo do ourives? Nós somos purificados no fogo. Nós temos que aprender a parar de fugir do fogo, mas corresponder. Jesus, olha, estou no meio do fogo. Como é que eu aprendo a obediência aqui? Que parte de mim precisa ser conquistada e que eu ainda não conquistei? Não queira apenas ser amado pelo Senhor todas as vezes que você erra. Deseje profundamente ser agradável a Ele. Porque todos são amados, mas poucos passam pelo fogo, são purificados e sobem com cheiro de incenso às narinas do Pai. Agradáveis. Não queira apenas ser amado, queira ser agradável a Ele. É claro que Ele nos ama. E Ele ama o pior dos pecadores. Eu lembro na adolescência, quando eu entrei em crise, de ver a história de Manassés, que queimou os filhos, que entregou os filhos a Moloque. E eu ficava lendo essa história e Deus tentando restaurar a vida dele. E eu falava: não é possível. Eu tô aqui tentando, Deus. Tô aqui tentando, esse cara ele não merece. Todos são amados. Todos são amados. Mas nem todos são agradáveis a Ele. A Bíblia fala: não entristeça o Espírito Santo. Significa que a gente entristece o Senhor. O que eu quero ser? Motivo de alegria ou de tristeza? Nosso coração deve almejar isso. E para isso é necessário santificação no fogo. Não adianta tentar mudar o evangelho para melhorar a audiência da minha pregação. Evangelho é cruz, e nós somos colocados na roda do oleiro e no fogo do ourives para que saia de nós o que precisa sair. E é depois da prensa da azeitona que vem azeite. É depois que a gente é apertado que sai de nós o que é necessário sair, o que alimenta o mundo. Primeira Pedro 4:12 em diante diz assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo,
abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. No 19 ele fala, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. E deixa eu falar uma coisa muito séria. Quem entende a utilidade do sofrimento para que sejam firmadas raízes de obediência, não questiona a justiça de Deus. Deus não é injusto quando Ele usa o sofrimento para nos firmar. No mesmo salmo que nós lemos no início, Salmo 92, Ele fala também de tempestades ali. Mas olha a postura do crente palmeira. Versículo 15 diz assim, anunciarão, o Senhor é justo. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Quem entende a utilidade do sofrimento assim, para que se aprenda a obediência, não questiona a justiça de Deus, não, adora a justiça de Deus. Diz, Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Olha o que diz Salmo 119, 71. Risquem de rosa choque na Bíblia, por favor, esse versículo. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Quando a gente conseguir olhar assim para o sofrimento, metade do caminho está andado. Presta atenção, a gente não passa pelo sofrimento sozinho. Existe um quarto homem na fornalha. Nós não temos que resistir ao sofrimento na nossa força. Ele é a nossa força. Daniel 3:27. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado e suas roupas não estavam queimadas. Nem sequer tinham cheiro de fumaça. É assim o sofrimento para o crente. Jesus entra no sofrimento junto com ele. Jesus está ali, ó. Às vezes a gente não é poupado do fogo, a gente é lançado no fogo, Jesus entra junto. E quando a gente sai, qual é a única coisa que está queimada? A corda que nos amarrava. Nós saímos livres. Nem cheiro de fumaça, isso está falando de memória. Nem, sabe quando você vai no churrasco e você fica lembrando do churrasco muito tempo que você está fedendo? É até isso que é trabalhado. Deus não quer que você fique lembrando o tempo da dor. Ele trabalha o cheiro da fumaça também. Ele trabalha as suas memórias daquele tempo difícil, para que você consiga olhar lá e dizer, o sofrimento foi bom para mim, porque eu aprendi a obedecer os teus decretos. Ele estabelece, o Deus soberano, estabelece um limite para o sofrimento nas nossas vidas. Porque o seu objetivo não é nos destruir. Nós não vamos sofrer mais do que aquela linha que o Senhor traçou. Prestem atenção. Isaías 42:3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Ele não vai esmagar a cana quebrada. Às vezes o sofrimento nos quebra completamente. Deus fala, ei, chega. Até aqui. Ele é soberano para traçar uma linha, estabelecer o limite do sofrimento nas nossas vidas.
Oséias 6, venham, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou. Todo mundo vai cantar uma música agora, não vai? Ah, crentes véi. Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Outro do Diante do Trono, Jó 14, 7-9. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e dura para sempre. Fique em pé. Nós temos de nos dobrar como uma palmeira em humildade para reconhecer que em nosso tempo aqui os sofrimentos podem nos moldar e ensinar. Não devemos fugir das dores, mas perseverar e deixar que Ele faça as cirurgias necessárias em nosso coração. Quanto mais provados e aprovados, mais firmes nos tornamos como palmeira e cedro do Líbano. 1 Pedro 5, 6-11 diz assim, portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é só com a gente. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Nós não somos dos que quebram. Nós nos dobramos. Eu queria que a gente tirasse um tempo para orar agora. Porque eu sei que o diabo, ele é paciente e às vezes ele fica desde a nossa infância tentando fazer certas feridas doerem demais a ponto de a gente não conseguir se abrir para o Senhor. Porque a gente está muito, muito ferido. E está doendo tanto que a gente não consegue se abrir para o Senhor. E eu creio que o Senhor tem um bálsamo para o nosso coração para que a gente olhe para o sofrimento diferente. Ele quer trazer cura ao nosso coração para que a gente consiga, inclusive, enxergar que Ele estava lá naquele dia, que aconteceu aquilo terrível comigo. Ele estava lá, chorando e dizendo, eu não queria que isso acontecesse com você. Eu queria pegar na sua mão, te resgatar. Era isso que eu queria. O Senhor quer trazer bálsamo para o nosso coração para a gente conseguir dizer, Senhor, o Senhor não foi injusto, porque tudo isso me aconteceu. Não há injustiça no Senhor. Não há injustiça. Deixa o Senhor trazer ao seu coração e à sua memória. E pense assim, Às vezes a gente fica, nossa, será que é do diabo isso que está vindo na minha mente? O diabo não tem interesse nenhum que você seja curado. Está vindo coisas em sua mente agora, provavelmente é o Espírito Santo. Te lembrando de situações da sua vida que o Senhor quer mexer. Talvez hoje foi um início, apenas um início de um processo que Ele quer fazer. Que não se encerra aqui nesse culto. Algo que Ele quer fazer com você essa semana, no próximo ano, ou por meses e anos. Fique atento ao que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração agora. Se memórias vêm, fala, Espírito Santo,
Pode tocar nessas memórias. Tira o cheiro de fumaça. Fala com o Espírito Santo agora. Vai falando você com o Espírito Santo, fazendo a sua oração. Fala, Espírito Santo, Espírito Santo. Você é meu guia. Espírito Santo, você é meu consolo. Vai falando com Ele. E dizendo, Espírito Santo, pode mexer em mim. Pode mexer em mim. Pode mexer em mim. Pode mexer em mim. Que tudo que eu já sofri, eu consiga ver a utilidade. Eu quero ver a utilidade dos sofrimentos na minha vida, no meu caráter, no meu enraizamento, no meu fortalecimento. Me ajuda, Espírito Santo, a ver. Pede para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, tem algo que eu não consigo digerir da minha vida. Está aqui, Espírito Santo. Te entrego. Fala, Espírito Santo, Espírito Santo. Tem partes da minha história que eu não consegui digerir. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quero te ver lá, eu quero te ver lá. Faz sua oração agora, faz sua oração, faz sua oração. Talvez hoje você esteja passando muita dificuldade e muito sofrimento. Fala, Espírito Santo, não estou conseguindo te ver hoje, no meio desse furacão. Faz sua oração agora, faz sua oração. Se você quiser, vem aqui na frente, se ajoelhe.